Salve galera, tudo jóia? Estamos começando mais um Upgrade e hoje trazendo ele. Estamos tendo a honra de. Peraí, vamos de novo, perdão. O que tá na sua barriga que tá aparecendo? É o microfone, eu percebi agora. Saiu um alienígena. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Upgrade e hoje trazendo ele, uma pessoa que eu admiro muito. É um pastor jovem e posso dizer também que é um pastor de jovens que está fazendo um trabalho muito top por todo o país. São mais de 5 mil membros na igreja do cara. Ele tem apenas 29 anos, mas está cumprindo aí o propósito. Estou falando com ele aqui comigo hoje, pastor Lipão. E aí, tudo bom, mano? Pastor, uma honra receber o senhor aqui no Upgrade. O prazer é meu é alegria. Primeira edição do Upgrade e eu tô até perdidão aqui, mas eu separei umas perguntas. Tá aqui minha cola, gente. Tô inaugurando o Upgrade e tal. Tá inaugurando. Pastorzão, como que começou a Onda Dura? De onde que veio essa chamada? A Onda Dura ela tem uma pegada meio que evangelística, mas é uma casa, é uma igreja que tem alimentado muita gente. Ela tem um chamado muito forte também para obras sociais, né? Algo que a gente pegou um pouquinho também aqui no culto. Conta pra nós, de onde surgiu, de onde veio, quando que veio esse start? Pô, Deus tá me chamando pra sair da onde eu tô, pra cumprir o ID, pra abrir um novo local, uma nova casa. Como é que começou tudo isso e como que Deus falou ao seu coração? Cara, foi muito paralela à minha conversão. Eu não consigo entender conversão sem ação, né? Enfim, a conversão ela precisa vir acompanhada de atitude. E eu me converti aos 17 anos e queria muito que meus amigos pudessem de alguma forma ter acesso ao evangelho como eu havia tido esse acesso. E eu olhava para a igreja convencional e não encontrava nela um ambiente propício para que eu levasse meus amigos, enfim, e lá eles vivessem o evangelho. A partir disso, surgiu a ideia, junto com alguns amigos, de fazermos um movimento de evangelismo onde nós poderíamos convidar nossos amigos e convidando eles, enfim, pregar o evangelho, assim por diante. E a Onda nasceu nessa perspectiva de ser um ambiente onde pessoas que, enfim, nunca estariam na igreja comumente pudessem estar no nosso meio e nós, enfim, alcançarmos as pessoas para Cristo e pregarmos o evangelho para elas. E aí ela foi se desdobrando. Ela começou com um movimento evangelístico, mas depois, enfim, a gente foi incrementando, entendendo que era necessidade de grupo pequeno, discipulado 1 a 1, enfim, foi crescendo, evoluindo, tornou-se uma igreja. Primeiramente, ela trabalhava só com jovem. E a Onda tá com quanto tempo? Tá com 11 anos de ministério. E primeiramente ela só trabalhava com jovem, posteriormente, enfim, a gente foi também recebendo a graça de Deus para começar a ver muitos pais de jovens se convertendo, sendo agregados. Hoje, enfim, a Onda é uma igreja multietária, com gente, idosos, jovens, enfim, mas ainda assim muito contemporânea e jovial, né? E de onde que veio esse nome, Onda Dura? Porque é um nome forte, né? E de onde surgiu isso aí? Deus ele sinalizou alguma coisa? Como é que foi? Esse nome, Onda Dura, ele é muito profético, porque eu sou filho de pastor desde sempre, cresci dentro da igreja, e eu vi muitas gerações se convertendo, vindo para a igreja e depois saindo. E a Onda Dura, esse nome ela tem a ver com a onda de Deus dura para sempre, né? Algo que não termina, algo que não tem fim. Não é o dura de hard, é o dura de long, né? Enfim, constante, permanente, perseverante, assim por diante. E eu entendi que o evangelho era perseverante, ele era algo para a eternidade, não era para algum tempo da vida, mas para a vida toda, para a eternidade toda. E a partir disso então veio o nome com essa conotação meio profética e até desafiadora de nós estabelecermos algo permanente. Entendi. Você é um pastor da geração Y, né? Tem 29 anos, uma grande responsabilidade que Deus te incumbiu. E nós estamos vivendo numa sociedade muito líquida. Como é que é ser pastor de uma galera onde os heróis eles são os caras do YouTube,
né? Uma galera que está surgindo agora, a informação, nós estamos na era da informação, então hoje você está sabendo de algo e amanhã isso já se tornou totalmente ultrapassado. Como que é ser pastor de uma sociedade, em uma sociedade líquida, onde o jovem não é levado a sério e muitas vezes o próprio jovem ele não se leva a sério? A ideia de sociedade líquida veio do pensador Bauman, né? Que os relacionamentos são líquidos, as pessoas são líquidas e não são consistentes. De fato, a gente vive nesse tempo. Mas eu penso que todo tempo tem o seu desafio. E esse é o desafio desse tempo. Eu acho que a gente perde tempo quando a gente começa a destacar os problemas e não encontrar soluções. Enfim, Jesus tinha os problemas do tempo dele, Paulo tinha os problemas do tempo dele, Whitefield tinha um problema dos tempos dele, Wesley tinha problema do tempo deles, enfim. E esses são os desafios do nosso tempo. E eu acredito que a grande questão tem a ver com transformar aquilo que é problema em potencial. Como assim? Por exemplo, o evangelho, ele é extremamente relacional. E as pessoas são carentes de relacionamento, porque elas são tão virtuais que os relacionamentos se tornaram superficiais, ilusórios. E a igreja pode proporcionar esse ambiente de relacionamento real. Então, é uma oportunidade de um tempo de relacionamentos superficiais. Por mais que vivamos na era da informação, a gente vive na era da informação, enfim, onde todo mundo sabe tudo, mas não sabe nada, né? Enfim, sabe, é uma extensão enorme, enfim, um oceano de conhecimento, mas 1 centímetro de profundidade. E o evangelho é profundo, a palavra é profunda, a teologia é profunda. Então, é uma brecha, uma oportunidade nós mostrarmos algo profundo para uma geração superficial. Entende? Então, a maneira como nós temos respondido a essa geração, a esse tempo, é mais do que destacar o problema, achar no problema uma brecha para encontrar soluções. Saquei. Esse é o seu primeiro livro? Não, na verdade é o terceiro livro. Fala um pouquinho das suas obras para nós. Então, eu tenho um livro antigo que na verdade até eu estou reescrevendo ele. Provavelmente eu vou relançar ainda esse ano, ou talvez primeiro semestre do ano que vem, que se chama Arroi. Ele é um livro que fala sobre maturidade espiritual, fala sobre o fato que Paulo mesmo diz lá em Gálatas 5:2, quando ele diz que o filho, enquanto é menor de idade, de nada difere de escravo, embora seja dono de tudo. O que Paulo está dizendo é o quê? Que o usufruto das coisas de Deus é consequência de maturidade. O filho imaturo, por mais que ele tenha tudo, ele não pode usufruir de tudo. E aí o Arroi fala sobre essa questão da maturidade, sobre o crescimento, enfim, da vida com Deus, e a ideia de que, assim como nós fisicamente, naturalmente nascemos e temos que amadurecer, espiritualmente também nós nascemos e temos que amadurecer igualmente. O segundo livro que eu escrevi foi O Cruz. Ele é um livro bem confrontador. Ele fala a respeito do fato de nós termos e sermos chamados por Cristo para carregarmos a cruz todo dia e as implicações práticas disso. E esse terceiro livro a gente lançou como comemoração dos nossos 10 anos, que foi, enfim, ano passado. E ele é uma trajetória da onda, mas não é um livro propriamente histórico, né? Ele é um livro, por mais que seja histórico, mas ele vai contando princípios, ensinamentos, aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa história, práticas que nós entendemos que deveríamos praticar acerca de discipulado, enfim. Então é um livro muito importante, muito bom, principalmente para quem está fazendo igreja e para quem quer fazer igreja, né? Para, de alguma forma, olhar para a nossa história e talvez evitar alguns erros aí, né? É uma produção própria, quem quiser adquirir, qual que é o caminho para adquirir tanto esse livro, né, que conta os 10 anos da onda, mas os seus 2 primeiros livros, qual o caminho que a pessoa percorre para adquirir? Os 2 primeiros estão esgotados, enfim, estão sendo reeditados e relançados agora. Esse livro ele está no Mercado Livre, dá para, enfim, procurar lá, Onda Dura, a construção de um sonho. E em breve o e-commerce nosso, enfim, vai estar pronto e aí vai estar liberado também lá no e-commerce. Maravilha. Para o pessoal ter um upgrade, parafraseando Romanos 12:2, pelo pastor Felipe Falcão. Cara, Romanos 12:2 fala a respeito de vida cristã.
O Antigo Testamento ele era uma prefiguração daquilo que haveria de vir. No Antigo Testamento, os animais eram entregues como oferta a Deus. No Novo Testamento, nós somos a oferta viva que devemos ser entregues a Deus. Portanto, Romanos 12:2 fala muito a respeito do convite de Deus, de que a nossa vida seja uma oferta a Deus. E quando ele fala sobre isso, ele não está falando sobre o campo religioso, mas ele está falando sobre uma integralidade. Tudo o que nós somos, temos, seremos, tivemos, enfim, seja bom ou ruim, precisa ser colocado no altar do Senhor como uma oferta a Ele. E obviamente que isso é um confronto ao padrão do mundo, porque o padrão do mundo ele estabelece, enfim, um conforto, busca a tua felicidade, busca o que te faz bem, siga o teu coração e assim por diante. Mas o convite da palavra de Deus para nós em Romanos capítulo 12 é exatamente o contrário, que nós busquemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é usufruída depois ou paralelo ao nosso auto-sacrifício em cima do altar, que é a própria vida e a existência nossa. Bom, galera, nós batemos um papo aqui com o pastor Lipão. Pastor, foi uma honra tê-lo conosco aqui. A honra é minha. Tanto no culto, quero agradecer aqui de antemão o nosso amigo Newton Júnior, do Ministério Barcos. Já quero te convidar para o próximo Navegando, que acontece aí no dia 11 de setembro, aqui no Ministério Atos de Justiça. E você pode se inscrever no nosso canal Maju Oficial para obter maiores informações. E nós nos vemos aqui no próximo Upgrade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Foi um prazer estar junto com vocês durante esse tempo. E que Deus possa te fazer realizar toda a vontade dele na sua vida. No nome de Jesus. Amém. Valeu, pastor. Valeu, irmão. Tamo junto. Na paz.